Materiais utilizados na elaboração de embalagens para alimentos. Na nossa aula de hoje nós falaremos de 3 tipos. Primeiro, iniciaremos falando sobre as embalagens de madeira. Apesar de ser um material não tão apropriado para o uso em produtos alimentícios, mas ainda assim é utilizado para a confecção de embalagens que irão entrar em contato com alguns produtos, principalmente na área de hortifrutis. A madeira, se compararmos com outros materiais que já estudamos e que iremos estudar, é uma das matérias-primas de mais fácil obtenção que existe. Também apresenta uma determinada qualidade, mas principalmente por conta da sua resistência. Mas mesmo com essas vantagens, ainda não alcançou, a indústria de embalagem de madeira aquele auge técnico, justamente devido ao material em si ser muito restrito o uso, devido às suas particularidades no que diz respeito principalmente à questão de conservação de alimentos. Dentre os tipos de embalagens utilizados de madeira para acondicionamento de alimentos, destacam-se os engradados, as caixas e os caixotes. Como eu falei há pouco, o foco principal desse tipo de embalagem, ou desses tipos, são os produtos frutas e hortaliças. Pode ser usado em outros tipos de produtos, mas é a área no setor alimentício que mais se utiliza, que ainda se vê o uso, apesar de estar sendo substituído por outros tipos de caixas, principalmente as de plástico, mas ainda assim algumas fábricas, alguns hortifrutis ainda se utiliza das caixas de madeira, dos engradados ou caixotes para acondicionamento desses produtos. Não há, dentro desses 3 tipos citados, não há aquele específico para as frutas e hortaliças, Somente alguns são mais direcionados quando se fala principalmente na parte de transporte de produtos que têm de certa forma uma resistência mais baixa, um preço mais alto, como é o caso de tomate, berinjela, pepino. Então já se utiliza caixas específicas para que não causem nenhum tipo de dano físico a esses produtos. Em relação às vantagens das embalagens de madeira, elas são altamente resistentes, por isso que elas se classificam como embalagens do tipo rígidas. Elas têm como vantagem também a reutilização. Então a mesma embalagem, no caso aí as caixas, os caixotes, são usados mais de uma vez. Então vai com o produto utilizado no transporte, no comércio, e aí ao esvaziar essa embalagem, ela pode ser reutilizada. Tem um custo razoável, principalmente pela questão da disponibilidade de matéria-prima, Como eu falei lá no início, é uma das matérias-primas de maior abundância na natureza. Então é de fácil encontrar essa matéria-prima, Está disponível aí. Então por isso que faz com que
seja uma matéria-prima para uso em embalagem, né, e outros usos, de um custo razoável, né, de baixo para razoável, em comparação com outros tipos de embalagens. Em relação às desvantagens, existe aí a possibilidade, né, dos danos físicos provocados por esses tipos de embalagem. E isso acontece principalmente justamente devido a esta vantagem de elas serem reutilizadas. Então, cada vez que ela vai sendo reutilizada, vez e mais vezes, elas vão se desgastando. E aí, consequentemente, elas podem formar o que chamamos de cantos vivos, né, que são rachaduras, pontas, né, a gente até conhece também popularmente como filepas. E aí, quando o produto for colocado novamente em contato com essa caixa, pode ser que aconteça uma danificação do mesmo, né? Amassa, fura. Então, é uma das desvantagens dessas embalagens de madeira em produtos alimentícios. É um material que é fácil de ser contaminável, principalmente aí por insetos, micro-organismos, principalmente os fungos, né? Porque é um material que absorve umidade facilmente, né? Então se desgasta facilmente. Então também deve-se levar em consideração essa outra desvantagem. Assim como também, falei há pouco, por essa possibilidade grande de as embalagens de madeira serem atacadas por fungos, consequentemente a sua resistência vai diminuindo conforme o seu uso. Como é uma embalagem que pode ser reutilizada, então em relação lá ao grupo das embalagens especiais que nós estudamos em aulas anteriores, ela não se enquadra naquela classificação One-Way, né, que é aquela embalagem que uma só viagem, né, não retorna nem para a fábrica, nem para o comércio, nem para o distribuidor. Então ela é reutilizável, então ela não apresenta essa característica One-Way. E aí, consequentemente, né, só para complementar a última desvantagem lá falada anteriormente, devido a essa utilização de várias vezes, ela pode se transformar aí como um foco de micro-organismos. Principalmente porque também o uso é maior no setor de hortifrutis, onde também trata-se de um produto alimentício que atrai aí esse grupo de micro-organismos, né, os fungos, devido à questão da umidade, né, que é transmitida para a embalagem, e também, é claro, a questão dos carboidratos presentes em frutas e hortaliças. Também nós temos aí alguns tipos de caixas, né, aí já reforçadas, como eu falei, depende aí do tipo de produto que se pretende acondicionar, né, caixas pregadas, engradados, caixas aramadas, né, como essa aqui que está aparecendo na imagem. Então, a base dela é a madeira e ela é presa às partes com arames, né, arames reforçados. Então, para amenizar um pouco mais, né, o uso 100% da madeira, estão substituindo aí, botando parte de outro material, para dar maior resistência e melhor qualidade para esse tipo de embalagem. Um dos principais, vamos dizer assim, motivos para que não se utilizem esse material no acondicionamento de alimentos está relacionado com a questão da capacidade que esse material tem de absorver umidade. Então é interessante que a umidade da madeira que vai ser utilizada para produzir embalagens para alimentos apresente um teor de umidade no máximo 15%. Por que esse valor? A explicação é: se for abaixo de 15%,
o material ele vai se tornar seco e aí consequentemente quebradiço e consequentemente vai ter menor resistência. Se tiver acima de 15% de umidade, a madeira da embalagem, ela pode ser acometida, né? Pode proliferar micro-organismos, principalmente os fungos, e acabar que diminuindo sua resistência também e acabar contaminando o produto que nela vai estar contido. Então a explicação para esse valor aqui de 15% de umidade para a madeira utilizada na fabricação de embalagens para alimentos. Algumas características específicas das embalagens de madeira. As condições estruturais. Então, a estrutura em si facilita o transporte, o acondicionamento, né, dessa área de hortifruti. A densidade, né, que tem a ver com o peso, né, de certa forma é uma embalagem relativamente pesada. Apresenta uma alta resistência, né, então a madeira em si, principalmente essas últimas que eu mostrei, as caixas aramadas, ela apresenta uma resistência. Não é à toa que ela pode ser reutilizada várias vezes, né? É uma das características que faz com que ela apresente essa vantagem. Facilidade de pregagem, né? Então facilmente monta-se uma caixa de madeira, né? Porque o material em si é fácil de colar, de pregar. E não possui tendências a rachaduras. Claro que vai depender muito do uso, né, da constância desse uso, e aí tá sempre atento aí e saber a hora certa de substituir quando necessário, né, para evitar aí essas rachaduras e não vir causar danos ao produto. Passamos agora para as embalagens Tetra Brick, né, as famosas embalagens Tetra Brick, né, que tem uma das características principais aí que faz com que um produto que até pouco tempo atrás era um produto de difícil manipulação, um produto que é altamente perecível, né? Estou me referindo ao leite. E aí um dos motivos para que a indústria conseguisse fazer com que o leite, que normalmente em condições normais dura aí de 3 a 5 dias, passa a durar aí de 3 a 4 meses. Né? Então é um dos motivos aí é o uso da tecnologia dessas embalagens que a gente vai ver agora no decorrer da explicação. As embalagens Tetra Brick, elas são classificadas como embalagens semi-rígidas. Então está no meio termo aí, ela não é tão resistente, mas também não é tão pouco resistente, né? Está no meio termo. E um dos motivos para essa característica semi-rígida é porque ela é formada por o que nós chamamos de laminados mistos, ou seja, ela é formada por camadas, 6 para ser mais preciso. Bom, daqui a pouco a gente vai falar de cada uma delas. Então é como se pegasse 6 folhas e colassem uma na outra. Então por isso é um dos motivos aí que faz com que os produtos acondicionados nessa embalagem tenham uma durabilidade bem relativa, né? Alta, né? Para ser mais preciso. As embalagens Tetra Brick, elas foram desenvolvidas pela indústria, né? Pela fábrica chamada Puripec. Né? Hoje essa fábrica não existe mais, está desativada. Né? E aí a Puripec é quem deu origem à embalagem Tetra Brick. Então a embalagem Tetra Brick foi desenvolvida pela Tetra Pak. Na verdade, né? Essa Puripec aqui está desativada, né? Não existe mais. E aí foi criada a Tetra Pak, que é quem desenvolveu a embalagem Tetra Brick. Aqui são as primeiras embalagens que foram utilizadas, né? Tetra Brick. Recentemente essa versão aqui
voltou ao mercado, né, para alguns produtos, mas passou pouco tempo, né? Existem alguns produtos ainda acondicionados, mas a embalagem original, né, sem essa tampinha aqui, menorzinha, né, mais larga um pouco, é a que se utiliza em maior quantidade. As embalagens Tetra Brick, ela tem como característica ser usada para acondicionar, né, produtos utilizando o que nós chamamos de envasamento asséptico. O que significa esse termo? Significa que antes do produto ser colocado na embalagem, os dois, tanto o produto quanto a embalagem, passarão por um processo chamado esterilização, que é um método de conservação a qual o produto ele é aquecido a temperaturas acima de 100 graus. Então, tanto o produto quanto a embalagem passa por esse processo de aquecimento para garantir uma segurança maior para o produto e para a embalagem que vai estar nele contido. E alguns produtos que são acondicionados nas embalagens Tetra Brick. O leite, né, um dos mais famosos aí, nas suas mais diversas versões, também chamado de leite longa-vida, né? Nome bem sugestivo, devido aí o seu tempo de conservação ser alto. Ou desnatado, integral, semi-desnatado, né? Aqueles adicionais de sabores, né? O leite fermentado, enfim. É um dos alimentos aí que mais se utiliza esse tipo de embalagem. Alguns tipos de óleos comestíveis, suco de frutas, né? O famoso néctar, também se utiliza desse tipo de embalagem. Achocolatados e leite de soja. Então, alguns exemplos aí de produtos que se utiliza das embalagens Tetra Brick. Como eu falei há pouco, a embalagem Tetra Brick, ela possui, né, ela é formada, na verdade, pela junção de 6 películas. E aí essas 6 películas estão exatamente nesta ordem que vocês estão vendo aqui. De fora para dentro. A primeira é uma película de polietileno, que é um plástico. Depois, uma película de papel cartão. Depois, outra película de polietileno. Uma película de alumínio. E mais 2 películas de polietileno, né, que estarão em contato direto com o produto dentro da embalagem. E agora nós vamos ver a função de cada uma dessas películas na embalagem Tetra Brick. Primeiro é o polietileno. A principal função dele é proteger o papel cartão. Porque lá na frente a gente vai ver que no papel cartão, vou passar logo aqui para vocês, é onde vai estar as informações referentes ao produto. Então, para que não haja nenhum dano nas informações, né, manchar, riscar e fazer com que informações sejam escondidas, né, para o consumidor, coloca-se esse papel, aliás, essa película, né, polietileno, protegendo o papel cartão. E aí exatamente onde vai estar impresso as informações referentes ao produto. É no papel cartão. A terceira película é outro polietileno, que a função principal é funcionar como adesivo entre o papel cartão e o alumínio. Então essa é a função específica desse polietileno aí na película número 3. A película número 4 é o alumínio, né? Resumindo, a embalagem Tetra Brick, lá nas embalagens especiais, ela é classificada como impermeáveis. Então, essa característica de impermeabilidade, ou seja, de proteger o produto contra agentes ambientais, como oxigênio, vapor de água, raios ultravioleta e outros fatores, quem dá essa característica impermeável à embalagem Tetra Brick
é justamente a película de alumínio. Então essa é a função principal dela. A quinta e sexta película, né, formada por polietileno, é para garantir essa quinta, que o produto não entre em contato direto com a película de alumínio e aí consequentemente possa vir a causar transferência de substâncias do alumínio para o produto e alterar o seu sabor, né, outras características sensoriais, assim como também a última película de polietileno, que é a que vai estar em contato direto com o produto, né? Então é ela que vai dar a primeira proteção ao produto contida na embalagem Tetra Brick. Passando agora para a nossa terceira embalagem, que são as embalagens de papel, né? São embalagens raras de se encontrar, mas alguns produtos, lá no final, quando eu mostrar, vocês vão logo lembrar, né, que ainda existe até hoje, né? Produtos bem populares, por sinal. As embalagens de papel, elas deram origem aí, o papel em si, né? Um dos materiais que antigamente o homem utilizava para se comunicar, né? Não foi o primeiro, porque antigamente, né, a humanidade, os tempos mais antigos, se utilizavam de outros materiais, como pedras, metais, mármores, para se comunicarem, né, através de sinais, símbolos. Depois é que o papel surgiu para auxiliar nesse tipo de comunicação entre as pessoas. A matéria-prima principal para a fabricação do papel é a celulose, que é extraída de folhas de árvores, né, apesar de que outros materiais podem ser utilizados, né. A celulose é um polissacarídeo, mas outros materiais, né, como trapos de pano, polpa de madeira e de palha, aparas de papel e outros materiais também podem ser usados para a fabricação do papel. E aí, devido a essa versatilidade de materiais que podem ser usados, é que se dá origem a diversos tipos de papéis. Então hoje nós temos uma variedade de papel, né, muito grande, devido a esses materiais diversos que podem ser usados para a sua elaboração. Uma das características também principais do papel é que eles podem ser reciclável ou reaproveitável. E aí, de acordo com essa característica, o papel ele pode ser dividido em dois grupos: os papéis usados e os papéis chamados de aparas. Qual é a diferença entre esses dois grupos? Os papéis usados são aqueles que são originados de embalagens. Por exemplo, embalagem de cimento, embalagem de rações, ou de materiais que as pessoas utilizam uma vez e jogam fora, como por exemplo jornais e revistas, livros, cartazes. Então esses são os chamados papéis usados, que todos eles podem ser reciclados. E nós temos aí o grupo de papéis chamado de aparas, que são aqueles originais, por exemplo, de gráficas, onde eles fazem impressões, eles fazem corte de papéis, né, encadernação, diversos trabalhos gráficos onde dá origem lá aos papéis picotados, né, que aí a gente chama de aparas, que também podem ser reutilizados, né, ou reciclados aí para a fabricação de novos papéis. Essa característica, né, de reciclagem, ela proporciona aí muitas vantagens. Vantagens para a própria fábrica, porque vai ter uma diminuição no custo da matéria-prima, porque todo o papel que é produzido retorna para ser reciclado, e aí o custo diminui bastante na sua produção. Vantagens diretamente para o meio ambiente, já que é de lá onde se extrai a matéria-prima. Então vai ser
diminuída aí a quantidade de árvores derrubadas para a fabricação do papel, devido a essa possibilidade de reciclagem deste material. É um dos materiais que se mais utiliza em todo o mundo. Não material em si para embalagem, mas material, folhas, né, e outros usos aí. É um dos materiais mais utilizados em todo o mundo. E é o material que mais se gasta, é o material que mais vai para o lixo. Um dos maiores. Também apresenta aí algumas outras características importantes, né? Custo reduzido, é um material de certa forma barato, assim como a madeira tem muita disponibilidade de matéria-prima, então consequentemente faz com que o custo reduza bastante. Peso de todos os materiais, né, é um dos mais leves que tem, apresenta grande maleabilidade, ou seja, é possível atribuir aí diversos tipos de formatos, né, a esse material aí, papel. Pode ser complementada com outras substâncias, por exemplo, os papéis coloridos, né, onde são colocados lá espécies de corantes para dar aquela coloração específica. E aqui alguns exemplos, né, para a gente finalizar, de alguns produtos que são acondicionados em embalagem de papel. Né, as pipocas, as batatas fritas, pães, pastéis, né, e outros usos. A embalagem da pipoca de micro-ondas, né? Internamente, né, a pipoca, o produto em si, é envolvida com embalagem de papel. Então, para a gente finalizar nossa aula aí, desses três tipos de embalagens, ok?